Hoje eu vou mostrar para vocês como usar diferentes tipos de erro na Clean Architecture e a refatoração da landing page do The Wise Dev usando o Either para tratar erros. E aí galera, beleza? Alguns vídeos eu mostrei para vocês aqui duas soluções de tratamentos de erros flexíveis no TypeScript. Eu adotei o Either, que é um monad lá, que foi mostrado também como uma das soluções para tratar de erros em toda a arquitetura da landing page do The Wise Dev. Além disso, eu dividi os tipos de erro por camada na Clean Architecture. Acho que você vai gostar de ver essa refatoração. Então nesse vídeo vai ser mais código mesmo, né? Porque, como diz lá o Linus Torvalds, show me the code. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no código da landing page do The Wise Dev com essa refatoração. Bom, então essa daqui é a landing page do The Wise Dev. Eu já mostrei ela algumas vezes para vocês, só que eu fiz aquela refatoração então. Agora, uma coisa interessante é que eu estou usando erros do domínio, né? Eu criei erros do próprio domínio. Não sei se vocês recordam, mas anteriormente a gente tinha um invalid param error, que é uma coisa meio genérica, né? Que não quer dizer muita coisa. Então eu criei o invalid email error, tá? Que é um erro do domínio quando o e-mail é inválido, e o invalid name error, também é um erro do domínio quando o nome é inválido. Outra alteração que eu fiz é que eu movi a validação dos value objects para dentro deles mesmos. Então aqui tem a validação do e-mail dentro da classe, né, do value object e-mail. Então quando eu vou criar um e-mail, eu valido, né, para ver se aquela string é um e-mail válido. Se não for, eu retorno o erro invalid email error. Tá? E aqui eu estou usando aquele padrão então do either. Né? Então do lado esquerdo estão os erros e do lado direito o retorno OK. Né? Se for inválido, eu retorno um invalid email error. Se for OK, eu retorno o e-mail. Aqui eu tirei aquele result, então não estou usando o result genérico com o either, estou usando só o either. Então achei que fica muita coisa usar o either com o result, não vi muito propósito em usar as duas coisas. Então tem uma classe aqui no shared, que é o either, né? Que é aquele monad, certo? Que você tem do lado esquerdo as falhas e do lado direito o tipo do objeto quando o retorno é OK. Então a gente tem esses erros do domínio agora, invalid email e valid name. As validações estão dentro dos próprios value objects, tanto do e-mail quanto do name. Aí dentro do user, então, eu tento criar um name, certo? Usando o create lá, o factory method do name, e criar um e-mail com o factory method do e-mail. Se algum deles falha, eu retorno lá usando o left o erro que foi gerado, tanto para o name quanto para o e-mail. Se tudo der certo, eu criei outras variáveis name e e-mail, agora sim do tipo name e e-mail, com o valor que foi gerado, porque aqui eu sei que não foi erro, certo? Que foi o nome ou o e-mail que foi gerado. Então achei que ficou bem limpo aqui, né? O create do user também retorna um either, então agora eu posso retornar dois tipos de erro, né? O invalid name error ou o invalid email error, e o usuário do lado direito aqui, se ele conseguir criar. Tá? Então se ele conseguir criar, ele retorna um write, né? E cria o usuário com os dados que vieram aqui na interface. Outra coisa que eu não tinha falado para vocês é que eu estou usando esse freeze aqui para deixar o objeto imutável. Então, na medida do possível, a gente usa essa característica da programação funcional, que é a imutabilidade. Eu, na verdade, tive um bug com isso aqui no mailing list do The Wise Dev, depois eu vou mostrar para vocês, por causa de problemas com objetos mutáveis, certo? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então o domínio ficou bem limpo, né, pessoal? Aqui vocês podem ver que a gente pode reusar esse domínio aqui, certo? Para outras aplicações. Né? A gente tem os erros do domínio, cada object value faz a sua validação e o user usa então os factory methods de cada object value e tem o seu próprio factory method para criar o usuário. Achei que ficou super limpo aqui, sem nenhum segredo. Aí, o mais legal é o seguinte, né, que dentro da camada de use cases, agora, o que acontece? Eu criei alguns erros que fazem parte da camada da aplicação. Então, eu vou mostrar aqui os casos de uso, aonde que entram esses erros, né? Então, o register user on mailing list, né, que é registrar o usuário na mailing list. Olha só como ficou simples também o caso de uso. No caso, como ele é uma operação assíncrona, ele retorna um promise, né? Só que esse register user response, ele é um either também, certo? Então se a gente colocar aqui, ó, aqui então vão ter erros do domínio, invalid name error, certo? Na hora de tentar registrar o usuário, invalid email error, também é do domínio,
e o Existing User Error, que é da camada de aplicação, que é na hora que eu tento registrar o usuário e ele já está registrado, certo? E nesse caso, o que acontece? Eu retorno um left também com esse erro Existing User Error, certo? Que é da camada de aplicação. Então fica legal porque a gente tem erros na camada de aplicação, erros da camada de domínio, e depois eu vou mostrar para vocês que tem erros também no controlador, tá? Que são específicos do controlador. Então esse caso de uso ficou bem limpo também, certo? E tem o caso de uso Send Email to User with Bonus. Tá? Então esse aqui também ficou bem limpo, né? Ele recebe os dados do usuário, tenta criar o usuário da mesma forma que o registro lá, certo? Tenta criar o objeto e manda o e-mail, tenta mandar o e-mail, né? Usando um serviço de e-mail que é genérico aqui, né? A gente usa uma interface, e esse serviço de e-mail também retorna um either, né? Ele pode retornar um Mail Service Error ou as opções de e-mail que foram utilizadas para mandar o e-mail. Se der pau, né? Ou seja, se o sent aqui for left, ele retorna um Mail Service Error, certo? Senão a gente retorna um write com as opções de e-mail que foram enviadas aqui para o caso de uso, para enviar o e-mail. Beleza, então esses são os casos de uso. Aqui no controlador, então, a gente tem erros específicos também do controlador, que eu já vou mostrar. Esse é o controlador, que ficou bem simples também, cabe na tela, né? Então, o que ele faz? Ele só verifica se o name lá no body e o e-mail no body não são vazios ou nulos, né? Se eles não vêm faltando lá do HTTP request. Se ele vem faltando, eu gero um bad request, né, com missing param error. Agora sim, então, missing param error, que é da camada, né, de apresentação, certo? Aqui do controlador. O missing param error, certo? Que é um parâmetro que está faltante na requisição do controlador. Então, se vier faltando, ele retorna um bad request. Aí ele tenta, então, executar os dois casos de uso, né? Ele tenta registrar o usuário na mailing list, né, usando o caso de uso Register User on Mailing List. Se der pau, o que acontece, né? Eu não quero, pessoal, deixar de mandar o e-mail se o cara já está registrado na mailing list, certo? Porque às vezes o cara perdeu o e-mail e quer receber o e-mail de novo. Então aqui eu verifico se é um Existing User Error. Se for Existing User Error, eu não retorno um bad request, certo? Eu continuo para poder mandar um e-mail para o sujeito. Se o e-mail der pau, aí sim, né, eu retorno um bad request, que aqui ele não conseguiu mandar o e-mail. E repare que todo o código do controlador, aí sim eu tenho um try catch, certo? Porque esse cara é o mais alto nível lá, quer dizer, que está mais perto da interface, né? E aqui sim pode acontecer algum erro dentro do servidor, né? E aí a gente retorna um erro genérico aqui, que é um erro de servidor interno. Agora, para os outros tipos de erro que eu conheço, né, eu estou usando o bad request aqui, que vão ser lá o Invalid Email Error, Invalid Name Error, e para o Existing User Error eu não estou retornando um erro aqui para a interface. Então vamos testar esse negócio, eu vou dar um build aqui na aplicação, vou dar um start no meu servidor e vou abrir aqui o meu Postman para testar, né, para ver se está tudo ok. Então, por exemplo, se eu colocar o nome aqui inválido, com um e-mail válido, tá vendo? Aparece, ó, o nome e tal é inválido, certo? Tem menos de 2 caracteres. Se eu colocar um nome válido com um e-mail inválido, ele retorna que o e-mail é inválido, certo? Se eu colocar nome e e-mail válido, aí ele vai registrar o usuário no banco, né, na mailing list, e vai mandar o e-mail para o usuário, né? E retorna aqui os dados que foram enviados na request para cadastrar o usuário na mailing list e enviar o e-mail com o poster. Então era isso, galera. Espero que tenha ficado claro aqui a refatoração. Agora a gente tem erros do domínio, erros da camada de aplicação e erros do controlador. Acho que fica bem clean a arquitetura assim, com os erros específicos de cada camada dentro da própria camada e esse tratamento de erros usando o either, que fica muito mais clean do que fazer try-catch em tudo que é lugar e lançar exceção. A gente deixa um try-catch só na camada mais externa para se realmente for lançada uma exceção dentro das camadas mais internas. Se for retornado um erro que a gente conhece, seja erro do domínio, erro da aplicação ou erro do próprio controlador, a gente já trata ali mesmo. Se for lançado um erro que a gente não espera, a gente retorna uma exceção genérica, né, que é um erro interno do servidor. Logo mais eu vou colocar esse código da landing page do The Wise Dev lá no GitHub, tá, para você poder acessar. Eu só preciso tirar uns dados que são sensíveis. Tem lá o e-mail do Gmail que eu uso para mandar o e-mail para você, porque eu estou usando o convict
E para isso ele usa alguns arquivos de configuração para cada ambiente, né? Desenvolvimento, de teste e ambiente de produção. Só que como esses arquivos estão lá, para eu conseguir colocar em produção lá no Heroku, eu preciso desses arquivos lá. Então eu vou ter que fazer uma alteração para usar somente variáveis de ambiente. Então quando eu fizer isso, eu vou colocar no GitHub e vai servir como uma aplicação mais ou menos completa, apesar de simples, né? Para você utilizar como referência para Clean Architecture com Node.js e TypeScript. Então era isso. Se tiver algum comentário, comente aqui embaixo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.